Eu nunca imaginei que meus próprios pais e minha irmã seriam capazes de algo assim. Achei que, depois de tudo que fiz por eles, ainda restasse um mínimo de respeito. Mas naquela manhã, quando me chamaram para uma reunião de família, descobri que o plano deles era vender a minha casa, a única coisa que conquistei com meu próprio esforço. E o pior não foi isso, foi ouvir minha mãe gritar, com todo o desprezo do mundo: "Cala a boca quando os responsáveis estão falando." Naquele instante, algo dentro de mim mudou. Eles achavam que eu continuaria a mesma, a filha rejeitada, calada, disposta a ceder mais uma vez. Mal sabiam que, dessa vez, eu já estava preparada. E o que veio depois fez cada um deles pagar caro por ter subestimado o silêncio de quem aprendeu a lutar em silêncio. Olá, seja bem-vindo ao canal Histórias Surpreendentes. Curta e se inscreva nesse canal, aproveite e ative as notificações. Comente aqui de qual cidade você está assistindo, vou adorar saber e deixar um coração no seu comentário. Eu sempre soube que, na minha família, amor tinha recibo e respeito tinha destinatário certo. Eu era a filha responsável, a que estudou, trabalhou, pagou boletos com o próprio suor. A outra, minha irmã, Camila, foi criada como se o mundo existisse para aplaudir seus caprichos. Meus pais chamavam isso de proteger a caçula. Eu aprendi outro nome: conveniência. Por anos, aceitei o papel que me entregaram, como quem veste um uniforme apertado demais, a que cede o quarto, empresta o cartão, assina a conta da faculdade que não era minha. Quando comprei minha casa, em Curitiba, com as chaves frias pesando na palma da mão, achei que, enfim, tinham acabado as prestações invisíveis que eu pagava desde a infância. Ingenuidade minha. A reunião de família foi marcada para um sábado às 10. Meu pai, sério, minha mãe, impecável, Camila, com aquele sorriso que sempre me pareceu nota fiscal falsificada. Entrei com uma jarra de café, alinhei as xícaras sobre a mesa da sala e percebi que ninguém tocou nelas. Eles sentaram como quem ocupa cargos, meus pais no sofá, Camila no lugar central, eu de pé, equilibrando uma dignidade que ameaçava escorregar. Começou com rodeios. Pensamos no futuro, oportunidade rara, benefício para todos. Então veio o golpe: vender a minha casa para abrir um negócio de família, uma franquia no shopping, no nome de Camila, porque o nome dela comunica melhor com o público jovem. Eu ouvi negócio de família lhe traduz: minha casa por um sonho comprado em curso de fim de semana. Tentei falar. Essa casa é o meu começo, não o caixa de vocês. Minha mãe me cortou com a mão, como quem risca a lousa: cala a boca quando os responsáveis estão falando. Responsáveis. A palavra entrou como uma farpa antiga, dessas que inflamam memórias, a lancheira que eu fazia para Camila às 6 da manhã, o meu 13º que virou empréstimo sem recibo, ou só dessa vez que durou uma década. Eu poderia ter gritado, quebrado as xícaras, feito cena. Não fiz. Respirei devagar, como aprendi nas madrugadas em que o peito pesa, e caminhei até o quintal. O céu estava claro, e as roupas no varal balançavam como bandeiras que eu finalmente resolvi assumir. Peguei o celular. Procurei pelo contato Marina, a advogada. 4 meses antes, quando ouvi por acaso Camila contar à amiga, no viva voz, que a boba da minha irmã ainda acha que a casa é dela, eu tinha tomado providências. Não ONG, não fundação, não discurso bonito, papel, carimbo, protocolo. Marina, eu disse, começou. Eu já esperava, Lara. Quer que eu acione? Agora. Voltei para a sala. Meu pai ajeitava papéis com o timbre de uma imobiliária, minha mãe falava de oportunidade que passa uma vez só, Camila ensaiava que eu ficaria num apartamento menor, bem mais prático para mim. Eu permaneci calada, e, pela primeira vez, foi o meu silêncio que os desconcertou. 5 minutos depois, o celular da Camila tremeu. Ela atendeu com voz de Vitória: alô? A Vitória durou 3 segundos. O rosto dela esvaziou, o sorriso caiu como maquiagem em dia de chuva. Como assim bloqueio na matrícula? Como assim indisponibilidade? A casa é da minha irmã. Pausa. Não, ela não assinou procuração nenhuma. Meus pais olharam para mim como quem descobre que a porta tinha tranca, e a chave nunca esteve com eles. O que você fez, Lara?
minha mãe quis saber, a voz quebrando o verniz. O que vocês nunca esperaram que eu fizesse, respondi. Cresci. Eu estava ali, inteira, sem tremor nas mãos. E enquanto Camila engolia em seco, Marina me mandou uma mensagem curta, notificações confirmadas. Nenhuma venda se concretiza. Qualquer tentativa cai na malha do cartório e volta para mim. Eu não precisava explicar a diferença entre infância e vida adulta para quem me chamou de criança grande até os 30. Só precisei olhar. Meu pai desabou na cadeira, minha mãe, ferida no orgulho, ainda tentou a velha chantagem. Isso é ingratidão, pensa na família. Eu pensei. Pensei nas noites em que faltei comigo mesma para ser presença nos sonhos alheios. Pensei nas dívidas que fiz para apagar incêndios que nem eram meus. Pensei na menina que aprendeu a pedir licença dentro da própria casa. E então anunciei, sem elevar a voz, acabou. Eles não sabiam, mas a maré já tinha virado muito antes daquela manhã. Eu tinha colhido conversas, guardado prints, registrado uma notificação extrajudicial em cartório, cancelado reconhecimentos de firma antigos, e fechado todas as portas por onde a minha boa-fé sempre escapava. Eu tinha, sobretudo, trocado a culpa que me deram por um tipo novo de coragem, a que não pede desculpa por existir. A partir daquele instante, cada tentativa de me empurrar para o mesmo buraco viraria recibo de quem se atirou sozinho. Camila, ainda com o celular na mão, sussurrou que eu estava sendo radical, que sempre dá para negociar, que é para o bem de todos. Eu respondi com algo que ninguém ali esperava ouvir de mim: o meu bem entra na conta, finalmente. E pus as xícaras de café na mesa, uma em frente de cada um. Ninguém bebeu. O aroma subiu, quente, invadindo a sala como um lembrete: eu não era mais o açúcar que adoça a boca de quem me morde. Eles levantaram, prometeram guerra, falaram de processo, família decepcionada, vizinho que comenta. Eu indiquei a porta com a mesma educação com que um dia abri a carteira para salvá-los do próprio desastre. A casa é minha. A vida também. Naquela tarde, quando a quietude finalmente pousou, eu sentei no piso frio da cozinha e deixei o coração aprender o próprio ritmo, sem aplausos, sem plateia. Do lado de fora, a cidade continuava. Do lado de dentro, eu inaugurava um país, o território onde a filha rejeitada não pede mais perdão por dizer não. O que meus pais e minha irmã ainda não sabiam, e vão descobrir, é que cada humilhação tem preço, e que a fatura, quando chega, vem com juros de respeito. Porque eu mudei. E agora, quem paga são as escolhas deles. Quando a porta se fechou atrás deles, o silêncio da casa parecia um som novo, denso, pesado. Eu andava de um lado para o outro tentando entender em que momento exatamente meus pais deixaram de ser abrigo para se tornarem ameaça. O celular vibrava a cada minuto, ligações perdidas de números desconhecidos, mensagens não lidas de Camila, misturando súplicas e ofensas. Você vai se arrepender. Mamãe tá passando mal. Você destruiu a família. Era curioso como, por décadas, eu fora invisível, e bastou negar algo para me tornarem o centro do mundo. Naquela noite, dormi mal, sonhei com a casa antiga onde cresci, o corredor comprido, o cheiro de roupa passada, e minha mãe me mandando abaixar a voz porque Camila precisa descansar, ela é delicada. Eu devia ter uns 12 anos. Fiquei acordada até o sol nascer, tentando apagar o eco daquela frase que nunca me deixava: cala a boca. Na manhã seguinte, Marina me ligou cedo. Eles tentaram protocolar uma proposta de compra, disse ela. Já caiu no sistema, está bloqueada. Mas acho que vai vir tempestade. Eu estou pronta. Eu duvido, Lara. Quando o golpe vem da própria família, nunca estamos. Ela tinha razão. O primeiro golpe veio disfarçado de preocupação. Às 10, minha mãe apareceu no portão com um bolo nas mãos, como se fosse visita de domingo. Fingi um sorriso, mas não abriu o portão. Minha filha, deixa eu entrar, é só uma conversa, ela insistiu. As conversas de vocês custam caro demais. Prefiro economizar. Você vai deixar sua mãe na rua? Você me deixou sozinha dentro de casa por uma vida inteira. Acho justo. Ela chorou, disse que não tinha dormido, que só queria lhe entender.
Mas eu sabia, quando minha mãe queria entender, era para me convencer. Atrás dela, o carro do meu pai estacionou. Ele desceu com o olhar severo de quem acha que a autoridade é herança. Você está exagerando, Lara. Foi um mal-entendido. Mal-entendido é esquecer o aniversário de uma filha. Tentar vender a casa dela é outra categoria. Camila não apareceu, mas a ausência dela gritou. E eu sabia, se não estava ali, era porque tramava. Voltei para dentro e fechei o portão. Nos dias seguintes, a rotina se embaralhou. Recebi mensagens de um corretor perguntando se a venda estava confirmada. Eles tinham mesmo tentado usar minha assinatura antiga em uma procuração, um documento que eu assinara há 2 anos, antes de transferir a escritura. Marina agiu rápido, e enviou ao cartório uma contestação, anexando os registros da nova matrícula em meu nome exclusivo. A cada tentativa deles, uma prova contra. No 4º dia, fui chamada no trabalho, a gerente me avisou de um boato correndo pela vizinhança. Diziam que eu expulsei os pais de casa e que tinha problemas psicológicos. O manual da chantagem estava em execução. Eu ri. Pela primeira vez, ri de verdade. Porque quando quem te humilha começa a se justificar em público, é sinal de que perdeu o controle da narrativa. Na sexta-feira, meu pai me ligou. Lara, podemos resolver isso sem advogado. Devia ter pensado nisso antes de me chamar de irresponsável. Você não entende o peso de uma família desunida. Entendo sim. Carrego esse peso desde que aprendi a andar. O silêncio dele do outro lado foi o primeiro indício de fraqueza. Ele sempre se achou o estrategista, o homem de negócios, o que decide por todos. Mas nunca lidou bem com a ideia de que alguém pudesse dizer não. Eu disse. E o mundo dele desabou. No sábado, Camila finalmente apareceu. Chegou de salto alto e perfume caro, os 2 pagos provavelmente com o dinheiro dos pais. Entrou sem pedir, como sempre. Isso tudo é ridículo, Lara. Você vai destruir a nossa família por uma casa? Por uma casa, não. Por respeito. Você sempre foi dramática. Papai e mamãe só querem um recomeço. Usando o que é meu. Isso não é recomeço, é roubo. Ela riu. Riu como quem ainda acredita que manda. Você acha que venceu? Eles vão dar um jeito. Papai conhece gente, mamãe vai conversar com o advogado. Ótimo. Que conversem com a minha advogada. Camila ficou vermelha. Não esperava encontrar uma irmã que não baixava os olhos. Quando se virou para sair, deixou no ar a frase que me acompanharia por dias: você vai acabar sozinha. Ninguém sobrevive sem família. Ela estava enganada. Eu sobrevivi a eles. E agora, finalmente, vivia sem precisar sobreviver a ninguém. Naquela noite, sentei na varanda com uma xícara de café. O mesmo café que eles nunca tocaram. O vento frio de Curitiba entrou pela janela, e eu percebi que algo dentro de mim tinha mudado para sempre: o medo. Ele já não morava ali. Pela primeira vez, eu era dona do silêncio, e não refém dele. Mas o destino não se contenta com vitórias silenciosas. 2 dias depois, Marina me ligou de novo. Eles foram longe demais, Lara. Tentaram te declarar incapaz de gerir o próprio patrimônio. Eu ri. Um riso que misturava incredulidade e fúria. Então é guerra. E foi assim que tudo começou a mudar de verdade. Marina tinha razão, meus pais e Camila decidiram transformar a vergonha em estratégia. No dia seguinte à ligação, recebi um envelope timbrado com o nome de um escritório de advocacia. Era uma ação pedindo interdição parcial, alegavam que eu sofria de distúrbios emocionais graves, incapaz de administrar meus bens sozinha. O documento dizia que meu comportamento agressivo, isolamento social e hostilidade familiar demonstravam desequilíbrio. A assinatura da minha mãe tremia, talvez de remorso, talvez de raiva. A de Camila, ao contrário, era firme, quase orgulhosa. E o detalhe mais cruel: eles pediam tutela provisória para gerenciar a minha própria casa até que eu fosse avaliada por peritos.
Sentei no sofá e fiquei olhando aquelas páginas como quem encara um espelho distorcido. Eles queriam me transformar na caricatura que sempre repetiram: a filha fria, a difícil, a que não tem coração. Mas o problema deles é que eu tinha provas. E Marina, experiência. Calma, ela disse, no viva voz. Isso é puro teatro jurídico. A gente responde com fatos, não com emoção. Eles estão me chamando de louca, Marina. E você vai provar que a sanidade deles é que precisa de perícia. Em uma semana, ela reuniu tudo, extratos bancários mostrando que eu bancava parte das contas dos meus pais há anos, mensagens em que Camila me pedia dinheiro emprestado para viagens, até o áudio em que minha mãe dizia: se a Lara não ajudar, a gente fica mal na praça. O que para mim sempre foi humilhação, agora se tornava prova. Mas o que me atingiu mais foi o modo como eles se organizaram. Descobri que Camila tinha orientado os pais a dizerem que eu tinha surtos de agressividade. Ela mesma redigiu as declarações. O advogado da família, um conhecido do meu pai, desses que confundem esperteza com ética, apostava que eu recuaria antes da audiência. Ele não conhecia o tipo de mulher que nasce do desprezo. No dia da perícia, fui pontual. Terno simples, cabelo preso, olhar firme. Meus pais chegaram juntos, Camila atrás deles, usando um vestido branco, ironia de quem quer parecer inocente. A psicóloga perita me olhou com atenção genuína, fez perguntas sobre minha rotina, trabalho, amigos. Respondi com calma, sem teatralizar. No final, ela me deu um leve sorriso, como quem entende mais do que diz. Sabe, Lara, a maioria das mulheres que passam por esse tipo de processo não tem quem as defenda. Você se preparou bem. Eu aprendi que, se não se preparar, a vida te atropela. 2 semanas depois, o laudo saiu. A autora da ação demonstra motivações patrimoniais, sem fundamento técnico para interdição. O parecer recomendava averiguação de má-fé. Em termos simples, meus pais e minha irmã poderiam ser processados por tentativa de fraude. Quando Marina me entregou o resultado, meus olhos marejaram. Não de dor, de alívio. Eu avisei que o jogo ia virar, ela disse. Agora é você quem decide o próximo movimento. Decidi em silêncio. Não queria vingança rápida, queria algo maior, respeito irreversível. No domingo seguinte, meus pais apareceram juntos novamente. Nenhum bolo nas mãos, nenhuma desculpa no rosto. Lara, precisamos conversar, meu pai começou, com aquele tom de quem ainda acredita na própria autoridade. Eu também, pai. Mas quem vai falar primeiro é o oficial de justiça. E, como num roteiro de justiça poética, ele chegou. Entregou a intimação de resposta, um contraprocesso por tentativa de fraude e difamação. Minha mãe empalideceu. Camila soltou um: você enlouqueceu de vez? Não. Eu só aprendi a usar a linguagem que eles entendiam, papel timbrado e carimbo. Eu não quero dinheiro, avisei. Quero distância. Quero que saibam que o tempo de me usar acabou. Camila tentou rir. Você acha que o mundo vai te aplaudir por processar os próprios pais? Não preciso de aplausos. Preciso de paz. Meu pai ficou calado, mas o olhar dele dizia tudo, raiva e medo, uma mistura amarga. Eles saíram sem se despedir. Fiquei sozinha na sala, com a notificação sobre a mesa e o barulho da porta batendo, o som mais libertador que já ouvi. Nos dias seguintes, a notícia se espalhou pelo bairro. Eu não precisei dizer nada. Os comentários fizeram o trabalho por mim, dizem que a filha processou os pais porque tentaram passar a perna nela. Nenhum deles ousou negar. O silêncio, mais uma vez, serviu como sentença. Mas o que eu não esperava era o que viria depois. Uma semana depois da audiência, recebi um e-mail de uma corretora. Prezada senhora Lara, recebemos tentativa de bloqueio judicial em seu imóvel por dívidas de terceiros. O CPF do seu pai consta como fiador de um empréstimo feito por sua irmã, com o endereço de sua casa como garantia. O chão pareceu sumir por um instante. Eles não só tentaram vender minha casa, tinham usado o endereço dela para cobrir uma dívida da Camila. E o pior,
o contrato tinha sido assinado 2 meses antes da tal reunião de família. Ou seja, todo o plano já estava em curso, e eu era o último obstáculo. Enviei tudo para Marina, que respondeu em minutos: é crime, Lara. E agora a gente vai tratar como crime. Naquele instante, percebi, a guerra que eles começaram por ganância terminaria em tribunais. Só que, desta vez, eu estava do lado certo da mesa. O medo deles ainda não tinha começado, mas estava a caminho. O dia em que a delegada me chamou para prestar depoimento foi o mesmo em que minha mãe mandou mensagem dizendo: filha, podemos conversar, sem advogados? Li, respirei fundo e deixei sem resposta. Eu já sabia que não havia conversa sem segunda intenção. Marina havia dado entrada em uma denúncia formal por uso indevido de endereço e falsificação de documento, já que meu nome e o endereço da minha casa constavam como fiadores de um empréstimo de R$200 mil feito por Camila, com o aval dos meus pais. A casa onde eu morei sozinha, onde paguei cada centavo do financiamento, agora estava no papel como garantia familiar. No caminho para a delegacia, o céu de Curitiba estava fechado, típico de outono. Senti frio, mas era o tipo de frio que não vem do clima, vem da consciência de que o laço que te prende também pode te estrangular. A delegada, uma mulher firme e direta, folheou os documentos em silêncio. Quando terminou, me olhou com um misto de pena e respeito. Você tem noção da gravidade, Lara? Tenho. Eles sempre acharam que eu não teria coragem de reagir. Pois reagiu na hora certa. Isso aqui não é desavença familiar, é crime. Assinei o boletim de ocorrência, e o inquérito começou oficialmente. Marina me tranquilizou: agora é com a justiça, não com o coração. Mas o coração não entende de prazos nem de protocolos. À noite, sozinha, olhei as fotos antigas, minha mãe sorrindo no aniversário da Camila, meu pai me entregando o diploma, e eu, sempre no canto da imagem, sem espaço, mas presente. Eles nunca perceberam que eu registrava tudo, inclusive as ausências. 2 dias depois, o primeiro escândalo estourou. A empresa de crédito que havia liberado o empréstimo ligou para meu pai cobrando as parcelas atrasadas. Ele tentou negar, mas o nome da Camila estava no contrato, e os extratos mostravam transferências diretas da conta dela para o banco. O gerente ameaçou acionar a polícia e, em menos de 48 horas, a notícia vazou no círculo social deles. A família respeitada, que frequentava as melhores festas do bairro, agora era tema de cochichos. Ouvi dizer que falsificaram documento da própria filha. Meu telefone não parava. Marina pedia que eu mantivesse a calma, mas o que veio a seguir superou qualquer expectativa. Na tarde de sexta-feira, meu pai apareceu na minha porta, sem aviso. Eu vim sozinho, disse, com a voz rouca. A sua mãe está mal. Camila sumiu. Sumiu ou está se escondendo? Ele hesitou, depois abaixou a cabeça. Ela fugiu para São Paulo. Abri a porta apenas o suficiente para encarar o homem que me ensinou a pedir desculpa até pelo que não fiz. Ele parecia menor. Você assinou, pai? Eu só autorizei o endereço. Eu achei que não teria problema. Problema? Vocês quase me fizeram perder tudo o que construí. Eu não sabia que ela iria tão longe. As lágrimas dele me desconcertaram. Era o mesmo homem que, anos atrás, me disse que mulher sozinha não precisa de casa própria, precisa de marido. Agora chorava por ter apostado na filha errada. Mas não havia espaço para consolo. Eu não posso te proteger dessa vez, eu disse. A polícia vai investigar. Ela é sua irmã, Lara. Não, pai. Ela é adulta. E vocês fizeram suas escolhas. Fechei a porta. Do outro lado, ouvi o som das chaves caindo no chão. Na segunda-feira seguinte, o caso ganhou força. Camila foi localizada pela polícia em Campinas, tentando vender um carro que estava no nome da minha mãe. Durante o interrogatório, confessou que o plano era resolver tudo antes que a Lara descobrisse. Disse que o dinheiro seria reinvestido no novo negócio, uma cafeteria que ela abriria com a família. As mensagens que enviou ao corretor e ao banco foram anexadas ao processo.
Em todas, ela usava meu nome como parte do investimento familiar. Marina me ligou no fim do dia, eles cavaram a própria cova. A perícia confirmou falsificação de assinatura. Da minha? Da sua. Temos o laudo. Fiquei muda. Era uma coisa imaginar a traição, outra era ver a tinta sobre o papel, o traço torto tentando imitar a minha caligrafia. Aquilo não era só crime. Era prova física de tudo que vivi desde menina, a tentativa constante de me apagar. As manchetes locais começaram a circular discretamente: família de empresários é investigada por falsificação e estelionato. Meus pais se trancaram em casa, envergonhados. Camila foi indiciada. E eu, pela primeira vez, não precisei fazer nada. O peso da verdade fazia o trabalho. Mas mesmo vencendo, doía. À noite, olhei pela janela da sala e pensei em quantas vezes me calei para manter a paz. Paz que nunca existiu. Pensei em todas as mulheres que, como eu, foram chamadas de ingratas só porque disseram o basta. Pensei que o amor, quando vira moeda, já não é amor, é dívida. E eu, finalmente, tinha quitado a minha. Dias depois, recebi uma intimação para depor novamente. Marina explicou que o Ministério Público queria incluir meus pais no processo como cúmplices. Eles sabiam o que estavam fazendo, ela disse. Eu sabia também, mas ouvir isso em voz alta foi como arrancar o último pedaço de inocência que me restava. Naquela noite, escrevi uma frase num papel e deixei presa na geladeira: família é laço, mas também é nó. E às vezes, para respirar, é preciso desatar. O telefone tocou. Era minha mãe. Não atendi. Pela primeira vez na vida, deixei que o som do toque se perdesse no ar, e percebi o poder de não responder. Mas o caso ainda estava longe do fim. Marina me ligou com voz urgente: Lara, apareceu um novo documento. Uma procuração com sua assinatura digital, registrada há 3 semanas. 3 semanas? Eu não assinei nada. Exato. E adivinha quem tentou protocolar? Eu não precisei perguntar. Eu já sabia o nome que viria. Camila. E, naquele instante, percebi, ela não tinha medo da lei. Ainda achava que podia me vencer com o mesmo truque que usou a vida inteira, a certeza de que eu desistiria primeiro. Mas ela se enganava. Dessa vez, eu seria o fim da história. A notícia de que Camila havia forjado uma nova procuração caiu como uma bomba. Marina me chamou para o escritório imediatamente. Ela é audaciosa, Lara, disse, deslizando o papel sobre a mesa. Usou certificado digital falso, mas o sistema rastreia o IP. Adivinha de onde foi emitido? Da casa dos meus pais. Exato. Eles continuam acobertando. Senti o estômago embrulhar. Eu já não sabia o que era mais doloroso, a falsificação em si ou o fato de meus pais insistirem em protegê-la, mesmo com tudo que já tinham causado. Marina, impassível, explicou o plano: pediríamos quebra de sigilo eletrônico e bloqueio preventivo de qualquer movimentação vinculada ao meu nome. Eles não vão nem conseguir abrir conta conjunta sem cair no radar, garantiu. No dia seguinte, a polícia foi à casa dos meus pais para recolher o computador. Eu não estive lá, mas os vizinhos estiveram, e, como sempre, os vizinhos falam. À tarde, o bairro inteiro comentava. A polícia bateu lá cedo. Dizem que foi coisa da filha. A menina que eles chamavam de ingrata. Eu não precisava me defender, a verdade se encarregava de fazer barulho. À noite, meu pai me ligou. A voz dele soava seca, o orgulho machucado. Era só uma assinatura, Lara. A Camila achou que podia resolver. Resolver falsificando o documento? Ela só queria consertar tudo, pagar um empréstimo, com o que é meu. Vocês não percebem? Sempre foi com o que é meu. Do outro lado, silêncio. Eu podia imaginar o olhar duro dele, o mesmo de quando me reprovava por responder demais. Só que agora, eu não era mais a menina pedindo perdão. 2 dias depois, recebi uma notificação judicial: bloqueio de bens da Camila.
O juiz autorizou o confisco de valores em contas dela até o limite do prejuízo causado. O advogado dos meus pais tentou recorrer, alegando que tudo não passava de um mal-entendido familiar. A resposta do magistrado foi curta: fraude patrimonial não é mal-entendido. É crime. As mensagens começaram a chegar em tom diferente. A de Camila, por exemplo, dizia: Lara, por favor, me ajuda. Eu não tenho para onde ir, mamãe e papai não querem me ver. Eu errei. Apaguei sem responder. A de minha mãe veio no dia seguinte: você está satisfeita agora? Sua irmã vai ser presa. Sua vingança está completa? Eu demorei minutos para digitar a resposta: não é vingança, mãe. É consequência. Nos dias seguintes, a rotina de guerra virou estranhamente silenciosa. Voltei a trabalhar, a fazer minhas caminhadas pela manhã, a tomar café na varanda. A cada gole, lembrava das xícaras intactas daquele dia. Elas tinham sido o símbolo perfeito: o que eu oferecia com carinho, eles nunca aceitaram. Uma semana depois, Marina me ligou com uma notícia que me fez estremecer. Saiu a sentença preliminar. O juiz reconheceu o dolo e conluiu o familiar. Seus pais podem responder como cúmplices. Fiquei muda. Isso significa prisão? Perguntei. Significa que eles vão ter de se explicar à justiça, com advogados de defesa e tudo. Eu deveria me sentir vitoriosa. Mas havia um vazio incômodo ali, como se cada vitória viesse coberta de cinzas. Naquela noite, sonhei com Arthur, meu avô, o único que me tratou com amor verdadeiro. No sonho, ele dizia: respeito não se implora, minha menina. Se impõe. Acordei chorando, mas também em paz. Na manhã seguinte, decidi visitar o cartório onde tudo começou. Pedi uma segunda via da escritura da casa, o documento que eles tentaram usar contra mim. A atendente me reconheceu: a senhora é aquela do processo, não é? Concordei. Pois saiba que foi corajosa. A maioria das pessoas deixa pra lá quando é com a própria família. Saí de lá com a pasta debaixo do braço, sentindo o peso leve da vitória legítima. E foi ali, na calçada do centro, que vi o impossível: Camila, com uma mala na mão, descendo de um ônibus intermunicipal. Parecia outra pessoa, abatida, sem a maquiagem impecável, sem o salto que a fazia flutuar sobre os outros. Quando me viu, congelou. Eu vim para pedir desculpa, ela disse, com a voz rouca. Ninguém mais quer me ajudar. E agora lembra que eu existo? Eu não tinha noção. Eu achei que estava fazendo certo. Ri baixo, sem ironia. O certo para você sempre foi o conveniente. Ela se aproximou. O cheiro de perfume caro tinha sido substituído pelo de desespero. Eu perdi tudo, Lara. Até o apartamento que o pai pagava. Então estamos quites. Porque eu perdi uma família inteira. Por um instante, achei que fosse chorar. Mas não. Ela apenas concordou, deu meia volta e desapareceu entre as pessoas. À noite, Marina me ligou novamente. A audiência final foi marcada para a semana que vem. Quer estar presente? Quero. Preciso olhar nos olhos de quem achou que podia me roubar e dormir tranquila. E naquele instante, percebi que não era apenas uma disputa por uma casa. Era um ajuste de contas com uma vida inteira de silêncios impostos. Eu iria até o fim. Não por ódio, mas por justiça. O sol se pôs e a casa mergulhou em penumbra. Abri as janelas e deixei o vento entrar, levando o cheiro da madeira velha misturado ao de liberdade. Pela primeira vez, senti que o lar que eu tanto defendi era mais do que paredes e documentos, era território conquistado. Mas o julgamento ainda não tinha acontecido. E eu sabia, o último golpe da minha família ainda estava por vir. A semana do julgamento chegou com um peso invisível. Eu acordei antes do despertador, vesti o mesmo terno simples que usará na primeira audiência e prendi o cabelo com firmeza. Quando olhei no espelho, vi um reflexo que eu mal reconhecia, uma mulher que já não se encolhia para caber nas expectativas de ninguém. Marina me esperava na porta do fórum.
O vento frio de Curitiba cortava o rosto, mas eu sentia calor por dentro, o tipo de calor que nasce quando a coragem substitui o medo. Na sala de audiências, meus pais estavam sentados juntos, pálidos, os olhos baixos. Camila chegou minutos depois, escoltada por um advogado particular, caro, mas inútil. A juíza, uma mulher de voz firme e olhar severo, abriu a sessão pontualmente. Trata-se de processo por falsificação de assinatura, tentativa de fraude e uso indevido de endereço alheio, começou. A cada palavra, eu ouvia ecoar os anos de submissão que me trouxeram até ali. Quando chamaram meu nome, levantei. A senhora confirma que o imóvel em questão é de sua propriedade? Confirmo. Tenho a escritura registrada e todos os comprovantes de pagamento. E confirma que sua assinatura foi falsificada em procuração posterior? Confirmo. E a perícia já provou que não foi minha caligrafia. O advogado de defesa tentou inverter o jogo. Disse que minha família apenas cometeu um erro de interpretação, motivado pelo amor. A juíza arqueou uma sobrancelha. Amor não se prova com fraude, doutor. Se a senhora quiser acrescentar algo, fale agora. Respirei fundo e deixei que as palavras viessem. Meritíssima, eles me ensinaram desde pequena a ficar calada quando os responsáveis falavam. Pois é a última vez que obedecerei a essa ordem. A sala inteira ficou em silêncio. Meus pais desviaram o olhar. Camila encarava o chão. Eu continuei, eu cresci acreditando que amor era dívida, que respeito era favor. Passei anos sustentando essa mentira. Quando comprei minha casa, achei que finalmente teria paz. Mas descobri que, para eles, eu ainda era filha útil, a que cede. Essa audiência não é sobre herança, é sobre dignidade. A juíza fez um breve aceno. Está registrado. O julgamento durou 2 horas. As provas eram claras demais para contestações. Quando o veredito saiu, o tempo pareceu parar, culpados. Camila, condenada por falsificação de documento e fraude, meus pais, por cumplicidade e uso indevido de dados. A pena incluía multa, restituição e serviços comunitários. A juíza ainda determinou que eles não poderiam se aproximar de mim sem autorização judicial. Eu não comemorei. Apenas fechei os olhos e respirei, como quem aprende a usar pulmões novos. Marina apertou meu ombro. Acabou, Lara. Não, Marina. Agora começou. Do lado de fora do fórum, o sol já brilhava. Meus pais passaram por mim em silêncio. Minha mãe tentou me encarar, mas não conseguiu. Meu pai apenas murmurou: "Você destruiu a família." Não, pai. Eu só tirei as máscaras. A destruição veio de vocês. Camila foi a última a sair. Parou diante de mim, o olhar cansado, as mãos tremendo. Eu nunca quis que chegasse a esse ponto. Todo crime começa com uma escolha. E você fez a sua. Ela abriu a boca para responder, mas desistiu. Caminhou até o carro e partiu, levando com ela o pouco que ainda restava do nome que tanto prezava. Nos dias que se seguiram, a cidade parecia outra. Os cochichos cessaram, substituídos por olhares de respeito. Alguns vizinhos vieram me procurar em silêncio, trazendo bolos, plantas, pequenos gestos que diziam: "Nós vimos o que você enfrentou." Eu agradecia com sorrisos curtos, porque ainda estava aprendendo a existir sem me justificar. Marina veio à minha casa uma última vez para encerrar o caso. Consegui o bloqueio definitivo. Nenhum deles pode mexer em nada seu. E o juiz determinou indenização moral. Eu não quero dinheiro. Eu sei. Mas aceite. É o símbolo da virada. Assinei os papéis e a vi partir. A casa ficou quieta, apenas o som distante dos carros e o cheiro de café recém-passado. Caminhei até o quintal, o mesmo onde tudo começou, quando disquei o número da advogada meses atrás. As hortênsias floresciam novamente. Sentei no banco e fechei os olhos. Pensei em todas as versões de mim que morreram para que essa sobrevivesse: a menina que engolia choro, a adolescente que trabalhava dobrado para comprar aceitação, a mulher que acreditava que família era sinônimo de segurança.
Todas elas me trouxeram até aqui, mas nenhuma poderia seguir junto. O celular vibrou. Era uma mensagem curta de um número desconhecido. Um dia você vai entender que fizemos tudo por amor. Sorri. Apaguei sem responder. O amor que se mede em documentos falsos e humilhações não é amor, é posse. E eu, finalmente, deixará de ser posse de alguém. Naquela noite, sentei na varanda com uma taça de vinho. A cidade lá fora seguia viva, indiferente, bonita. Pela primeira vez em muito tempo, o silêncio não me doía. Era um silêncio cheio de espaço, cheio de futuro. Peguei um caderno novo e escrevi: não herdei amor, mas plantei respeito. Não conquistei perdão, mas alcancei paz. E se algum dia duvidarem da minha sanidade, que olhem para esta casa, erguida por mim, protegida por mim, e símbolo de quem aprendeu que ser filha rejeitada não é vergonha. Vergonha é rejeitar quem te amou mesmo calada. Fechei o caderno e olhei para o céu limpo. A lua estava inteira, como eu. E pela primeira vez na vida, eu sabia que nada, nem mesmo sangue, poderia me roubar de mim outra vez. Se você chegou até aqui, me conta nos comentários. Você teria coragem de fazer o mesmo que essa filha fez? Depois de uma vida sendo humilhada e tratada como invisível, ela decidiu reagir e provou que dignidade não se negocia, nem mesmo com quem te deu o sobrenome. Quero saber a sua opinião. Você ficaria em silêncio ou enfrentaria sua própria família para proteger o que é seu? Deixe sua resposta aqui embaixo e me diga também de qual cidade você está assistindo este vídeo, para que eu possa passar lá e deixar um coração no seu comentário. Se essa história te prendeu até o final, curta o vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho, porque toda semana tem novas histórias fortes, reais e emocionantes como essa, cheias de viradas, justiça e superação. E não esquece, compartilhe com alguém que também precise lembrar que amor de verdade não dói, não manipula e não exige silêncio. Agora é sua vez. O que você teria feito no lugar dessa filha rejeitada?